Boa noite, pessoal. O doutor Reinaldo me apresentou. É, Nossa, esse fellow foi maravilhoso. Eu agradeço demais ao doutor Arnaldo, ao doutor Reinaldo, por todo o ensinamento, né? E aí, vou concluir agora com essa aula aqui. É, o meu tema é o de MEC para falência primária do transplante penetrante. Ixi, não tem conflito de interesse. É, então, o transplante penetrante, ele é usado para várias doenças da córnea, e a incidência de falência do transplante penetrante, ela varia entre 0 a 12%. E quando existe uma falência primária do enxerto do transplante penetrante, né, faz-se usualmente um novo transplante penetrante, né? Ou seja, a gente expõe o paciente a uma cirurgia aberta novamente. E a rejeição endotelial, ela é uma grande causa de falência endotelial, né? Falência desse enxerto, pós-transplante penetrante. E aí, no caso em questão, eu vou apresentar um DMEC após falência primária do transplante penetrante. Então, o relato de caso trata de uma paciente com 27 anos, e ela possui um ceratocone avançado e foi submetida ao transplante penetrante. Uma semana depois, o enxerto ele manteve um edema intenso e a acuidade visual foi pior do que 20/800. A espessura central da córnea ela variava de 785 micra e a gente checou essa córnea doadora, ela tinha uma boa contagem de célula, ela foi conservada em Optisol por 12 dias e a córnea contralateral, ela foi transplantada e com sucesso, só que em um intervalo de preservação mais curto. Foi também, além do tratamento, né, inicial, foi feito um tratamento empírico para a ceratite por herpes simples. Foi instituído a ciclovir de 400 miligramas, 5 vezes ao dia, sem melhora. E sem clarear a córnea, sem dar nada, 3 meses após o transplante penetrante, a paciente ela foi submetida a um DMEC, para o tratamento da falha primária do enxerto. A gente usou uma córnea doadora de 54 anos, foi com uma boa contagem endotelial, feito uma decimetorrex sob ar, com cuidado. O enxerto ele foi de 7 milímetros, foi 1 milímetro menor do que o enxerto do penetrante original, e foi usado o ar para fixar no local. E durante a cirurgia, a gente realizou também uma punção do humor aquoso para avaliação do PCR viral. Deu negativo para o vírus de herpes simples, vírus varicela zoster, citomegalovírus e o vírus Epstein-Barr. E a gente tentou também pegar essa membrana de DCME para enviar para patologia, mas teve alguns problemas internos que a gente não conseguiu enviar. Um mês após a cirurgia, a visão da paciente ela estava 20/40 sem correção e 20/20 com correção de -0,5, -2,25 a 70. Então, o DMEC, ele é uma alternativa nos casos de falência primária do transplante penetrante, e essa técnica é uma opção menos invasiva quando comparada ao transplante penetrante. E, além disso, ela oferece uma reabilitação visual mais rápida e um risco reduzido, né, de rejeição em comparação com o transplante penetrante, por ser uma cirurgia fechada, né, não aberta como o penetrante. Mas, assim, é importante destacar também que o DMEC, ele tem uma incidência relativamente alta de falha primária também, por si só. E, além disso, ele pode ter complicações, como descolamento do enxerto, implantação invertida, e aí isso tudo faz limitar um pouco o uso da técnica. Esse é o artigo que foi publicado, o Dr. Bruno Trindade foi meu orientador, e essas são as referências. Obrigada. Uma aula mais rápida.
Ok, Letícia. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí, por favor? Bom, Letícia, eu acho que é muito interessante esse caso, porque vamos dizer, uma conduta relativamente nova. E com o aprimoramento da técnica do transplante endotelial e mesmo dos transplantes lamelares, a tendência é que cada vez se faça menos transplante penetrante. Transplante penetrante que reinou aí durante décadas, né? Eu fiz muito transplante penetrante, muito. Praticamente todas as córneas que a gente tinha no evangélico, o evangélico tinha cirurgia cardiovascular e neurológica. Então, vocês imaginam o tanto de córnea que eu tinha lá. Não existia MG transplantes, então todas as córneas eu que fazia o transplante. Então, eu fiz muito transplante. E na época, só se fazia transplante penetrante. A gente não tinha tecnologia para fazer transplante nem lamelar e muito menos endotelial. E a gente sabe as complicações, não só perioperatórias, mas pós-operatórias. E para mim, a maior frustração do transplante, embora a gente fizesse só em casos muito graves, né? Não tinha anel, a gente fazia em casos de ceratocone, era a principal causa de transplante penetrante, muito mais do que a falência endotelial. Depois, quando veio a cirurgia da extracapsular, a transição de intracapsular para extracapsular foi um desastre, porque nós estávamos acostumados a fazer a fasectomia intracapsular e foi um desafio muito grande passar para extracapsular, diferentemente da extra para o faco. A extra para o faco foi uma transição tranquila, mas da intracapsular para extracapsular foi muito complicada. E nessa fase, então, a gente tinha muita descompensação. No começo da faco também, a gente teve muita descompensação, então também tinha esses casos, a gente fazia só penetrante. Mas nós estamos falando de 20 anos, 30 anos atrás. Então, realmente, é bacana que você esteja fazendo seu mestrado. Não, se bem que o mestrado não tem nada a ver com isso, o mestrado é sobre a lente intraocular, né? Mas que é legal que você está se dedicando a fazer os transplantes, porque, afinal de contas, você já, depois de uma luta aí de tanto fellow, realmente você tem que se dedicar àquilo que você estudou. E realmente, hoje a gente sabe que a maioria dos especialistas de córnea não fazem transplante. É interessante, porque o número de transplantes reduziu muito com a questão do anel, porque a grande indicação era o ceratocone. Hoje a gente consegue reabilitar os pacientes muito melhor do que a gente conseguia antes com os transplantes penetrantes. Era frustrante você fazer um transplante transparente, bonitinho, lindo do ponto de vista cosmético, e depois o paciente tinha astigmatismos, às vezes, de difícil controle, ele acabava indo para a lente de contato e totalmente dependente, às vezes, da lente, ou mesmo, em muitos casos, a gente não tinha, vamos dizer, um resultado funcional tão satisfatório, apesar da transparência do transplante. Então, realmente, a gente fica feliz de ver que existe essa alternativa hoje de reabilitação, que realmente é muito mais eficiente e muito mais segura por se tratar de um procedimento com o olho fechado. Isso realmente aumenta muito a segurança do procedimento. Então, parabéns, Letícia, pelo seu trabalho e pela sua dedicação aí a esse novo desafio aí, que é o mestrado. Perfeito, Reinaldo. Arnaldo. Excelente esse trabalho da Letícia. E, Letícia, realmente, como o Reinaldo já comentou, quem fez fellowship de córnea há 30 anos atrás, lente de contato, igual eu fiz, igual o Reinaldo fez, na época eu fiz o meu fellow de córnea na Santa Casa e a gente só fazia transplante penetrante e a grande maioria dos pacientes era por ceratocone, realmente. Na época, a gente tinha uma caixa de prova de lente Soper, que era aquela lente pequenininha, de diâmetro, muitas vezes, 7.0, 7.2. E quando a gente fazia o diagnóstico de ceratocone, a gente fazia um teste com lente Soper. E se, por acaso, houvesse uma intolerância do paciente com relação a essa lente, a gente já
indicava imediatamente transplante penetrante. Na época, como o Reinaldo já comentou, não existia o MG Transplantes, então a nossa doação de córnea era através do necrotério da Santa Casa. Então, quando a gente fazia um diagnóstico, muitas vezes o paciente vinha do interior já encaminhado para transplante, a gente fazia o teste de lente de contato e já ligava para o necrotério, e se tivesse alguma doação, a gente já descia lá, já colhia a córnea e já operava o paciente no mesmo dia. Então, nessa época, 30 anos atrás, praticamente o fellowship de córnea era sinônimo de transplante penetrante. A gente fazia muitos casos de transplante penetrante e, como o Reinaldo já comentou, muitas vezes o resultado anatômico era excelente, muitas vezes o paciente tinha um córnea avançado, já com opacidade central. A gente fazia o transplante penetrante, muitas vezes uma córnea absolutamente transparente, mas com indução de astigmatismo que muitas vezes impossibilitava o uso de óculos. Então, esse paciente ele tinha que voltar para a lente de contato, ainda com todos os problemas que ele poderia ter com relação à rejeição do botão doador. Então, realmente, era uma época muito difícil, porque a gente não tinha a opção de outra reabilitação visual para paciente portador de ceratocones que não fosse ou lente de Soper, na época não existia lente escleral, nada disso, o Rose K2, então a gente só tinha opção de transplante mesmo. Então, hoje em dia, nós temos a opção de praticamente quem está fazendo fellowship hoje em dia vai aprender transplante lamelar, transplante endotelial, coisa que na época não existia. E com a vantagem da gente poder reabilitar a maioria dos nossos pacientes com ectasia corneana através do implante de segmento de anel, que dá um resultado excelente em termos de melhora da qualidade de visão. Então, muito bom o seu trabalho. Fico feliz de saber que você está iniciando um mestrado aí com uma lente monofocal, de foco estendido, e assim que você tiver com a sua dissertação de mestrado prontinha, eu gostaria que você apresentasse para a gente aqui, até como um avant-première lá para o dia lá da sua defesa de tese lá, Letícia. É verdade. Obrigada. Pode deixar. A gente pode até fazer Uma um prévia escrutínio aqui, começar e você já se preparar lá para as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para você, Liz. Como eu te falei, eu fiz muito transplante. E agora está acontecendo uma coisa interessante. Os pacientes, aqueles pacientes que já têm 30 anos de transplante, eles estão voltando agora com as córneas descompensadas. Agora, há poucos dias, agora já voltaram 2 pacientes. São pacientes aí tudo na faixa dos seus 80 anos, mais ou menos, mas muito bem de saúde e querendo uma solução. Eu te pergunto, para esses casos, são transplantes realizados há 30 anos, eles duraram 30 anos. Como a gente não tinha assim, muita preocupação com a idade do doador, a gente só evitava os casos extremos, né? Pacientes muito idosos ou crianças, a gente evitava. Então, esses pacientes, muitas vezes, receberam córnea de doador de 50 anos. Tem 40, essas córneas têm 90 anos. Então, duraram até bastante. Os pacientes estão bastante satisfeitos. Eu tenho mantido esses pacientes, de alguma forma, com hipertônico, e mantém realmente um pouco a transparência, a gente consegue postergar. Mas como esses pacientes estão resistindo bravamente, estão vivendo muito, uma hora vai ter que ter uma solução. Aí eu te pergunto, para esses transplantes realizados há muitos anos, há décadas, você indicaria como primeira opção o de MEC ou você faria um retransplante? Ué, depende como que tá a córnea dele, né? Se eu ver que a descompensação é endotelial, eu Não, acho que são eu faria... todos endotelial, né? Esse daí, Então por ano, é endotelial. Tudo bem. A córnea está assim, um aspecto bom, Uhum. mas realmente você vê que tem um edema ali clinicamente já detectável, com espessura de córnea aumentada, e você consegue manter uma transparência, com uma visão razoável. São todos pacientes que já passaram também por uma facoemulsificação. Alguns eu já fiz também a intracapsular e extracapsular de outros. Então, quer dizer, eu também ajudei a tirar um bocado de célula endotelial desses pacientes com a cirurgia de catarata. Então, agora está na hora de fazer, reabilitar novamente esses pacientes. E realmente, a minha fase de transplante já passou. Eu não tenho o menor interesse de operar esses pacientes. Quem tem feito os transplantes lá na clínica é o Gustavo,
mas o transplante endotelial, ele, sempre que ele vai fazer, ele faz com a ajuda de algum colega que tem maior experiência, porque ele faz muito pouco. Mas então você indicaria então o DMEC para esses pacientes como Indicaria. primeira opção? Uma córnea, E aí, uma boa, vamos dizer, uma córnea que tem uma curvatura adequada, não é uma córnea muito aberrada, não é uma córnea muito irregular, e que com tinha uma certeza. visão boa até pouco tempo. Essa paciente, por exemplo, que chegou essa semana, ela usava uma lente de contato e tinha uma visão excelente, até uns poucos anos atrás. E tinha uma visão muito boa. Inclusive, quem adaptava a lente nela era o Dr. Paulo Lenner, que é lá do MG Transplantes. Eu acompanhava a córnea e ele fazia a adaptação da lente. Mas é uma opção, né, de colocar para ela o DMEC, então. Sim, aham. E aí a gente lá no IOCM, a gente prefere córneas acima de 70 anos e, se puder, uma conservação até 7 dias. Nesse caso aí a gente fez com 12, mas a gente não sabe se é isso que foi Mas o só que vocês contrato que fez conservam em em opção. Opsol que vocês conservam lá? Que vocês usam lá? A Na conservação época... vem do MG, Hã? vem do MG em Optisol. Pois é. Porque na época que a gente fazia transplante, não existia meio de conservação. A conservação era por um dia, no máximo 48 horas, em câmara úmida. O negócio era tão assim... Deu certo. Não dava certo, mas era uma coisa assim, eu trazia a córnea para casa. Eu saía de madrugada para colher córnea, porque não tinha media transplante. Eu punha a córnea na minha geladeira, de vez em quando, e pegava lá, tomava um susto com os olhinhos olhando para ela lá dentro da geladeira. Mas isso foi assim durante décadas, né? Não tinha alternativa. E a gente mesmo era responsável por todas as etapas, desde a coleta até a pedir a córnea para a família do doador, indicar para o receptor, fazer cirurgia e o controle. Tudo era a gente, não tinha nenhum assim intermediário, assistente social, nada. Era muito penoso, era muito desagradável, até porque você tinha que pedir doação de córnea, era muito terrível, né? Numa fase ruim da família. Mas é isso aí, gente. Bom, agora a Letícia está aí à disposição para responder as perguntas. Nós teremos depois uma apresentação também da Reginaldo, doutora. como A doutora, só que eu só lembrando, ah, não, é porque pode concluir, Reginaldo. A doutora Silvia vai depois, possivelmente semana que vem, ela vai fazer a apresentação do trabalho dela. Ela estava hoje em Divinópolis, então ela não pôde Perfeito. vir. Pois não, Arnaldo? Ok. Na realidade, como a gente já havia combinado com os nossos fellows anteriormente, agora não é mais. Como tem que ser uma sessão absolutamente interativa, o objetivo desses casos é que a gente possa discutir, que vocês possam sanar todas as dúvidas. Então, eu gostaria que todos fizessem as suas perguntas aí para a doutora Letícia. E vamos começar aqui pela ordem aqui de entrada. Vamos convidar o doutor Lucas Reis para fazer a sua pergunta e o seu comentário aí para a doutora Letícia, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite, Lucas. Vamos em frente. Eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu realmente nunca tinha pensado nessa forma de tratamento mesmo. Geralmente, lá na Santa Casa, no Fellow, tem alguma falência, tudo a gente às vezes opta por um RTX, mas eu vou levar essa ideia para lá também, para ver se a gente implementa isso aí em algum caso que for oportuno, né, para a gente testar. Porque realmente pode ser a opção mais seguro mesmo, mais efetivo. E o Você que está DMEC, fazendo fellow de córnea esse ano, Lucas, como é que está o movimento de transplantes e quais são os transplantes que vocês estão fazendo com mais frequência lá? Transplante penetrante, lamelar, DMEC, como é que está sendo lá a estatística de vocês? Tá bem movimentado, viu, Arnaldo? Tá bem movimentado. A gente faz mais de MEC e penetrante. De ZEC não tem muito costume, não. Mas eu no F1 eu faço os penetrantes, aí o Bernardo, que é o F2, que ele fica responsável pelos DMECs. Ele está terminando o fellow agora esse mês, e a partir do
do mês que vem, provavelmente a gente vai começar a entrar nos GMECs também. Mas está com volume Perfeito, alto, bastante. excelente. Vamos passar então agora para a doutora Ana Maria. Oi, boa noite, Boa noite. noite, Ana. Letícia. Parabéns pelo caso, muito interessante, tá? E na verdade, sobre esse meio de conservação, sabe? Que eu fiquei na dúvida. Você falou que geralmente é 7, essa paciente teve 12 dias. Qual a média, assim, ideal? É 7 mesmo? Então, normalmente ele pode ficar conservado por 2 semanas. Só que quanto mais fica conservado, vai perdendo, né, a qualidade da córnea. Então, a gente não gosta, a gente, no nosso serviço, de usar acima de 7 dias, mas nesse caso a gente usou com 12, né? Tanto que o outro olho, ele foi transplantado e eu chamei a atenção que foi com intervalo menor de conservação. Aí fica a dúvida, será que foi isso? Mas assim, não teve uma causa para rejeição, né? Geralmente vocês fazem com 7 dias, né? Porque eu lembro que o A gente limite gosta, é né? 14, né? A gente gosta, mas nem sempre a gente pode ficar escolhendo, porque tá com falta, né? Assim, para caso eletivo. Certo. Era só isso mesmo, mas parabéns, o resultado foi muito bom desse paciente. Perfeito, Ana. Vamos passar então agora para a doutora Juliana, para seus comentários e perguntas, por favor. Boa noite a todos. Também Boa queria noite. parabenizar. Peraí, só um minuto. Ai, desculpa. Mas eu queria parabenizar a Letícia pelo trabalho. É muito interessante. A gente tem participado bastante lá na Santa Casa com os transplantes. E eu queria perguntar, na verdade, em relação à questão da suspeita de herpes. Foi só por não ter ainda, assim, não conseguir nenhuma hipótese, nenhuma justificativa para aquele edema persistente, ou tinha algum outro comemorativo, alguma outra coisa que fizeram vocês pensar no Não, foi herpes? só pela rejeição mesmo e por não saber o que é. Foi bem empírico. Entendi. E não teve nenhuma resposta. Não teve. A gente até colheu, fez punção, né, do moracoso, mas não veio negativo para os vírus Epstein-Barr, herpes, varicela zoster. Entendi. E a questão da idade ideal para córneas córneas doadoras para DMEC, vocês costumam usar a partir de qual idade? O ideal são córneas mais velhas, né? Isso. A gente gosta, assim, a gente não fica excluindo também, né? Mas a gente coloca mais acima de 70 anos, porque é mais fácil do enxerto abrir, né? As córneas mais novas, a gente, se for fazer o lamelar posterior, a gente prefere o DISEC. Entendi. Obrigada e parabéns mais uma vez. Perfeito, Juliana. Obrigado. Vamos passar agora para a doutora Maria Carolina para os seus comentários, por favor. Oi, boa noite, Letícia. Eu não tenho nenhuma dúvida, acho que nenhuma pergunta, mas só parabenizar a Letícia mesmo. Achei bem legal. A gente se encontra lá no LCM, a Letícia sempre está disponível para ajudar, isso é ótimo, virou chefe já. E só parabenizar mesmo. Obrigada, Maria. Perfeito, Carolina. Doutora Vitória está online. Boa noite, Vitória. Cláudio. Boa noite. Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitória. Boa noite. Vai em frente. Ok. Letícia, primeiro, parabéns pela aula, como sempre, muito boa. Eu queria só fazer uma pergunta. Vocês já tinham, esse foi o primeiro caso que vocês tentaram de MEC, ou vocês já tinham uma certa experiência em questão, não de alguns outros casos, e por isso essa questão de surgir com o DMEC para outros tipos de falência que vocês tiveram? Como é que é um pouco da experiência com o DMEC em relação a isso lá do serviço? Assim, a gente faz lá, normalmente a gente faz o DMEC, a gente indica hoje em dia a gente indica muito mais DMEC do que transplante penetrante. No meu fellow eu falo que, comparando, né, foi uma taxa muito maior do DMEC,
pela indicação. Isso leva também em consideração, né, porque o Bruno Trindade, o Dr. Bruno Trindade é meu chefe, ele tem facilidade em fazer, né, o DMEC e tal, então a indicação lá é maior para DMEC do que para transplante penetrante. Nesse caso, foi a primeira vez que a gente fez pós-falência primária de transplante penetrante, mas a gente faz DMEC muito para seratopatia bolhosa pós-FACO, por FUCOS e tal, né? Com frequência. Agora, para transplante penetrante, foi a primeira vez. E aí, acho que agora a gente já fez uns 2 depois. E deu também, e ficou bem legal, assim, após, né? Porque os pacientes são novos, né? E, assim, mas não existe nenhum artigo que comprova que o DMEC realmente é melhor para falência primária do transplante penetrante do que o transplante penetrante, né? Mas por ser uma cirurgia aberta, a gente considera que seja melhor, mas não tem nenhum estudo. Por ser uma cirurgia fechada. Legal, né? Às vezes dá para fazer até um estudo, né? Com esses pacientes depois. Muito bom. Perfeito, Vitória. Dr. Lucas Pires está online. Boa noite, Lucas. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui, eu estou no carro aqui, mas eu estou assistindo a aula toda pelo Zoom. E primeiro eu gostaria de dar parabéns, porque assim, um transplante sozinho já não é uma coisa fácil. E aí você tem que, né, tratar uma intercorrência fazendo um outro tipo de transplante, em cima já de um transplante penetrante, é uma tarefa para poucos mesmo, sabe? E além disso, ainda conseguir um resultado de uma transparência ótima e de um resultado refracional também, assim, surpreendente, né? Você tem um paciente que está com 20/40 sem correção, você já garantiu para essa pessoa a liberdade dela renovar a carteira de motorista se só tivesse esse olho. E ainda corrigido com óculos chega a 20/20, então é um resultado, assim, realmente sensacional, né? A gente sempre espera que isso seja duradouro. Eu teria até uma pergunta. Vocês têm conseguido, com certa facilidade, o kitzinho da DORC, da empresa, assim, que a única empresa que eu conheço que faz aquela ponteirinha e tal, ou já tem alguma outra empresa no mercado concorrente da DORC? Como que está isso? Você fala da pipeta, né? Isso. Uhum. Ó, a gente usa pipeta de vidro e a marca, eu tenho até aqui. Mas aí a gente usa pipeta de vidro. A gente faz a Desimetor-Rex, que também é um material que não tem aqui, né, assim, fácil de conseguir, porque tem que ser como se fosse uma ultrata invertida, né? A gente pediu até para a Segmed fazer, só que não fica muito elaborada, aí a gente tenta pegar mesmo com a ultrata mesmo. Então, aí isso prejudica na hora de fazer o transplante, porque você pode tocar o estroma ali, né, e descompensar e não colar depois o enxerto muito bem por causa dessa lesão estromal. Então, tem dificuldade, sim, principalmente no SUS, né, principalmente porque a gente tem que comprar o nosso material. Mas a pipeta tá na marca, peraí que eu vou ver agora. Pois é, então essa pipeta ela é reesterializável, então, pelo que eu entendi. Ela é esterilizada. É Córnea Gen. Ok, Que a gente entendi. compra. Bacana. Não, porque eu só conheci o kit da DORC, é uma nota, né? Caro demais da conta, é uma coisa que não, sei lá, difícil de se pagar, né? Mas parabéns, viu? Realmente o resultado é muito bom e espero que seja duradouro, né? Infelizmente a gente não sabe quando o paciente ainda mantém os pontos. Então, a gente alguns tirou. Pontos, todos? A gente tirou todos os pontos. Graças a Deus, o paciente mantém 20/20, mas com uma refração diferente. Então muito bom. Pois é, porque quando fica um ponto lá e esses pontos estão mantendo um certo astigmatismo muito bom, o problema é que com o tempo esse fio de nada vai arrebentar sozinho e vai mudar tudo, né? Então, já tirou tudo, melhor ainda. Então, parabéns mesmo. Agora, depois de um ano, já tirou tudo. Nossa, parabéns, muito bom. E tem isso também, que tem alguns estudos que falam de tirar o ponto, às vezes pode descolar o enxerto,
né, de descompensar e tal, mas deu certo. Não, parabéns mesmo, viu? Isso que você está Ok, falando aí, Lucas. Letícia, o Arnaldo só fazendo um comentário Vai em aqui, frente, isso Reinaldo. que a Letícia falou. Gente, eu já tive caso de um transplante penetrante que eu fiz, foi numa médica, e ela desenvolveu um ceratocone depois, isso não é raro de acontecer, o paciente tinha um ceratocone, faz o transplante e o ceratocone volta a desenvolver o ceratocone. E aí eu resolvi fazer um anel, na época não existia fento. E eu fui fazer um anel manual, e na hora que eu estava tunelizando, o botão saiu na minha mão. Vocês imaginam que situação. Felizmente, eu fiz isso lá no meu bloco cirúrgico, então já estava fácil para mim, estava lá, mas eu fico imaginando se fosse, por exemplo, num centro cirúrgico que não tivesse condições de você fazer a reestrutura. Foi uma situação extremamente complicada, porque de repente você está com... Ele soltou todo, praticamente só ficou um pouquinho assim, ele não saiu totalmente 360, mas assim, uns 200 graus, 250 graus, mas ele soltou. Soltou quase, ficou só como se fosse um flap. E eu tive que reestruturar, mostrando assim, esse transplante eu tinha feito há mais de 20 anos. Olha que coisa impressionante. Então, hoje, eu estou falando isso só porque, às vezes, você tem córneas muito irregulares que têm indicação para anel, então, sempre fazer com fento. Evita fazer essa, porque você tem que fazer força com o delaminador. E no que eu fiz a força para delaminar, o enxerto soltou na minha mão. Uma situação realmente complicada. Eu já fui fazer de MEC, e aí a hora que eu fui colocar a córnea dentro da câmara anterior, né, em cima da íris, entrou na verdade, eu apontei, e aí eu apontei para baixo. Aí foi pela zônula e foi lá para a parte posterior do olho. Teve que pedir outra córnea por causa disso, porque vai muito rápido se você não controlar, né? Já tive várias coisas assim. E aí tá lá o DMEC no fundo do olho. E teve tolerância esse enxerto lá na câmara vítrea? Não, aí o que acontece? Não acontece nada, não. Não inflamou. Mas essa paciente, surpreendentemente, sim, ela fica tendo microbolha, macrobolha assim, direto. E aí, quando a gente... Na verdade, tem época que ela fica boa e tem época que ela não fica boa. Na época que ela fica sem edema, usando o hipertonique, né, o dimetil, ela consegue chegar a 20, 40, mesmo sem o enxerto, porque a gente não recolocou nela. Porque é uma paciente, na verdade, ela é mais difícil, porque ela é vitrectomizada. A gente tentou 2 vezes, os enxertos saiu, voltava. Aí, dessa última vez que ele foi para a câmara posterior. E essa paciente, em algumas situações, ela tem visão de 20, 40. É impressionante, a gente não sabe por que isso acontece, por que a córnea não está inchada, não edemaciou, ela só fica com bolha, entendeu? E aí o paciente está tranquilo. Só quando as fases da bolha... Surpreendente isso, é Pois surpreendente. eu não sei, a gente não sabe o que acontece, porque ela não está com enxerto, não tá, ela está sem DCM. Endotélia, né? Tá sem. Mas ela fica boa. Agora ela ficou melhor ainda quando eu passei o hipertonique, para poder fibrosar mais o epitélio, né? Grudar ali mais. Vocês Aí preferem o dimetil do que o cloreto de sódio? Não, eu prefiro o hipertonique. Que é o Acho que dimetil? dimetil, não, tem chama hipertonique, já viu? Do que o dimetil polisiloxane. Mas assim, um dói mais que o outro. Mas é só isso. Não tem preferência por ser melhor na córnea. Você falou que um dói mais que o outro, Letícia? Não entendi. O dimetil, os pacientes reclamam mais do que o Dor? hipertonique. Do dor. Porque arde. Tá. Nunca percebi isso nos meus pacientes. Eu sempre achei que fosse hipertonique que doía mais. Aí, ó, acho que cada um vai variar também, né? Porque eu nunca vi essa queixa, pelo menos. Não. Ô, Reinaldo,
Oi? O hipertonic que a Letícia está falando é um produto que a Oftalmos resolveu deixar em linha de produção. Então, é o NaCl a 5% que você não precisa mais mandar manipular. Você já encontra pronto nas farmácias da Araújo, porque a Oftalmos tem uma entrega constante. Ah, tá. Entendeu? Não tem mais que manipular. É isso. Ótimo. Essa paciente que eu Pessoal, falei, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a doutora Letícia? essa paciente que eu falei, que melhora a visão, na verdade, as fases delas é quando a gente raspa o epitélio, aí melhora a visão dela. Só que aí volta da bolha. Só que a gente não sabe por que que não é da bacia a córnea, não é uma córnea opacificada, só dá macrobolha, entendeu? Aí a gente deixou Perfeito, ela. Letícia. Uhum. Muito bom, gente. Foi uma Quando sessão muito interessante, muito boa. Mais alguém quer fazer algum Letícia, comentário? eu quero fazer uma pergunta final para a Letícia, que é o seguinte: quando é que você vai terminar a sua dissertação de mestrado? Esse Vai. ano ainda? Como é que está a programação? O Bruno acha que a gente consegue terminar em março do ano que vem, que eu comecei agora, né? Isso. Acabar mais Então, você, março, abril, mas eu acho que não. Eu acho você, quando tiver com alguns. Eu tenho interesse especial nessa lente foco estendido aí, até para comparar os resultados com a lente Arrinhas, que é uma lente que a gente utiliza muito lá na clínica. Então, assim que você tiver com algum resultado preliminar, eu gostaria que você entrasse em contato com a gente para a gente poder marcar uma data para você fazer não, com essa certeza. exposição preliminar para a gente. Eles Ok? já me passaram como que o formatinho da lente é bem legal, porque já vem pré-pronta, sabe? Aham. Facilita muito. Preload. E É aí, preloaded. É isso. isso? Aham. E, e aí é bem legal, porque você consegue lavar a lente antes de colocar no olho do paciente, porque eles falam que às vezes vai alguns materiais junto, então você consegue lavar ela, depois você coloca metil Uhum. para colocar no olho do paciente. Porque eles falam Certo. que às vezes vai um pouquinho algumas substâncias que pode causar glare e tal. Então, para evitar, a gente pode lavar antes de injetar no paciente. Eu achei legal também. Perfeito. Muito E bem. ela Muito tem bem. as alcinhas bem arredondadinhas e não tem nenhuma ponta. Então, isso também evita de romper o saco capsular, né? Se caso for rodar ou qualquer Qual coisa. o material dessa lente? Ai, pera, agora me apertou. Depois eu falo para o senhor. Agora me apertou. Eu Não, vou tudo ver. bem. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos agradecer então a participação da Letícia. E como nós temos ainda muito tempo, vamos continuar alguns exercícios do te operar ou não operar, ok? Ok, Arnaldo? Vamos lá então, Reinaldo. Eu já liberei Deixa eu sair. o Peraí. share screen aí. Pedi à doutora Você Letícia para fechar o PowerPoint dela, por favor. fique à vontade aí, viu, Letícia? Se quiser continuar com a gente aqui, será um prazer. Uhum. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Perfeitamente. Vamos em frente. Bom, se nós só paramos, então, nesse caso 32, Arnaldo, vai escolhendo a turma aí. Quem que vai apresentar? Convidar o doutor Lucas Reis para apresentar esse primeiro caso aí, por favor. Então, vamos lá, Lucas. Vamos lá. Paciente feminina, 19 anos, primeira consulta para avaliar cirurgia refrativa, refração -3 com meio, -2,75 a 0,25. Estática, bem parecido também, visão 20/20. Ceratometria 45, 46, 45, 45. Paciente 19 anos, né? Olhando a topo aqui, os índices estão normais, né? Você vê alguma coisa aí que chama atenção, Lucas? Tem uma simetria inferior no olho esquerdo e acho que só.
apesar do astigmatismo pequeno, é um astigmatismo oblíquo também, que é uma coisa que não é muito fisiológica, é verdade? Exato. É um pouco mais oblíquo, mas É, sem perda de ortogonalidade. Assim. é uma paciente muito jovem e É, também uma paquimetria pouco abaixo da média, não é isso? isso, exato. Tudo, A gente gente, tem visto tudo em a refrativa paquimetria, tem que ser valorizado. Então, o que você faria, Essa, Lucas? ô professor, Pois não. essa felicidade aí do olho direito é 0,91 ou eu estou enganado? Não, o 0,91 é o delta K, que é a diferença do Ah, astigmatismo. entendi. É a Tem as diferença entre felicidades. o K-steep e o Ah, tá, K-flat. entendi. Uhum. E, bom, e aí, Lucas? é, eu preferiria pedir um Pentacan antes de falar se operar ou não, mas assim, como a paciente é jovem ainda, né? Também. Tá aí o Pentacan. Então, com Artmax um pouco mais baixo, né, do que a gente espera, BED-D mais elevado também, inversão posterior na 18+15, TAC até um pouquinho mais fino do que a gente tinha visto, e o resto normal, né? Então, os índices aí que já chamam a atenção também, né? Já liga um sinal de alerta. E aí, E opera ou não opera? eu acho que eu não operaria ainda não, o paciente está muito jovem ainda, eu acho que eu tranquilizaria ela, pediria para repetir no exame em 1 ano, para a gente ver se essa córnea vai ficar mais estável ou não. Você teve uma conduta que é muito oportuna. Não fale com um paciente que não tem um ceratocone evidente, que não vai poder operar. Fala com o paciente que existem alguns dados no exame que não são favoráveis, a idade principalmente, com o tempo a córnea fica mais estável, porque se esse paciente resolver procurar um outro colega e operar, e der qualquer problema, ou mesmo que não dê nenhum problema, você vai ficar sempre numa situação meio desconfortável. Não deu nenhum problema, você fala assim, não, fui naquele médico que não operou, porque não sei o que e tal, fui no outro, era mais competente, ele operou. E se por acaso você fala que não deve operar, e ela opera e dá problema, ela vai te chamar como uma pessoa que sabia que não devia de operar e que operou. Você entendeu a situação? Quando você fala que, não, vou dar um tempo, a senhora está muito jovem, nós vamos repetir esse exame e tudo, você não diz nem que sim, nem que não. Porque realmente é a situação atual. Pode ser até que mais para frente os índices piorem. Ok? Então, eu concordo com você. Vamos repetir os exames após 1 ano. Então, ela voltou 1 ano depois. Estava em 2019, 2020 ela voltou. Aí está o Pentacan. Uhum. Tá meio ruim de ver, E o que mas você quer falar? Eu te falo aqui. O que você quer saber? parece que só o BED ele continua alterado, né? Ceratometria mantendo. Realmente, o BED dela aqui está bem alterado, né? 1,90, PTI né? mais O linear. PTI também entre 6 e 8, que a gente observa que... Gente, quando o PTI começa a alterar entre 4 e 6, é que a situação é muito ruim, viu? Esse aqui está normal entre 4 e 6. Mas a gente observa que quando você tira os 3,5 milímetros centrais, observa que há realmente uma elevação posterior, que também não é algo assim que a gente considera normal. A gente não tem que ter todos os índices alterados para a gente poder contraindicar a cirurgia. A gente vai valorizar aqueles índices mais importantes, né? Aqui, o IHD, que sempre altera precocemente, ainda está normal. Porque se tiver aqui um ceratocone, é um ceratocone tão incipiente que ainda não alterou esses índices. Mas já tem um sinal de uma curva de progressão alterada, né? E já uma elevação posterior. A gente tem que lembrar que muitos ceratocones iniciam na elevação posterior, na superfície posterior, e que era o grande diferencial desses aparelhos, dos tomógrafos, era avaliar a superfície posterior.
Muito mais recentemente é que esses índices foram criados. Inicialmente, se valorizava isso aqui, a elevação posterior, porque a topografia não mostra. Então, o que você faria? Já com você repetiu o Pentacan. Acho que se ela não estiver tão ansiosa ainda, acho que eu ia repetir a mesma conduta. Agora, se for uma necessidade que precisa muito, assim, ela quer muito estar ciente dos riscos, até poderia fazer, orientar que às vezes pode precisar de um crosslink, mas por enquanto eu acho que eu seguraria um pouquinho, por causa da idade dele. Olha o olho esquerdo agora. Tem um olho esquerdo. Mesma coisa, né? É. Os índices ainda estão normais, mas você já tem uma curva de progressão, né? E também tem um arte máximo alterado, 368, que também não é normal. Lá de cá também, né? não é? Então, quer dizer, o arte máximo, ele também é um indicador muito forte. Então, aí nós chegamos a essa situação. O paciente voltou um ano depois, mostrando que realmente queria muito operar, repetiu o Pentacan, que você pediu para repetir. Agora vem a questão, operar ou não operar? Acho que eu não operaria ainda, não. Então, mais dados aqui. Aqui é comparando aqui, ó, para você ver o que é normal, o que é cone suspeito, o que é cone. Então, veja bem, a topografia, o ideal é que ela seja simétrica. Se ela for assimétrica, você pode suspeitar de cone. Agora, se a simetria perder a ortogonalidade, aí você tem um indício muito forte de cone. Tá? A curva menor que o 22 é normal. Até 1,34 é suspeito de cone. Acima de 2,11 é cone. O arte máximo. O ideal é em torno de 400 micra. Quando está acima de 340 é suspeito. Quando está próximo de 340 é muito suspeito, porque abaixo de 340 já é cone. O IHD, o normal é 0,01. Quando ele começa a ficar 0,07, 0,08, acima ele já é também suspeito. O PTI, a gente deve esperar que ele fique na média. Quando ele está um pouco abaixo da média, é suspeito. Quando ele está muito abaixo da média, é cone. Quando você tem uma ceratometria máxima, abaixo de 47, não 0,4, mas 0,2, é normal. Acima disso, você já começa a suspeitar de cone. E aí vem a elevação anterior, a elevação posterior, o KISA, e todos esses outros índices, que são índices de menor importância, mas que também devem ser valorizados. Paquimetria abaixo de 470, gente, dificilmente é uma córnea normal, é uma córnea com cone. Né? A diferença também do ápice da córnea para a parte mais fina também deve ser pequena, menor que 10 micra. A esfericidade também é um valor que não é tão importante, mas ele indica a prolacidade da córnea. Então, normalmente é 0,23, mais ou menos 0,2, então vai até 0,39. Córneas muito proladas, já suspeita de cone é muito forte. Então, considerando essa quantidade grande de alterações, a gente mostra para o paciente por que você não vai operar de forma objetiva. Nós temos os índices de Handelman. Então, você tem aqui o STIP inferior e uma idade. Só por isso, a gente já cá na frente, essa córnea aqui, já me deixou muito desanimado. Porque quando é um Boltai assimétrico, o Boltai assimétrico, ele, muitas vezes, ele é normal. Tanto que o índice de Handelman é 1. Mas quando se perde a ortogonalidade ou você tem só uma simetria inferior, isso deve ser valorizado. Tá certo? Então, não operar e adaptar a lente de contato, já que ela não quer usar não quer usar óculos. Então, vocês observem que nós fundamentamos a nossa conduta. É diferente de falar assim, eu acho que. O paciente não está ali para perguntar o que você acha. Ele quer saber se pode ou não pode. Então, a gente observou um tempo, repetiu os exames, confirmou a tendência de cone, é aquelas córneas que muitas vezes você mexe nela e a descompensa. Melhor não mexer. Gente, alguém vai fazer um comentário sobre esse caso? Lucas, Arnaldo, vocês querem comentar alguma coisa?
Vocês fariam algo Naldo, concordo diferente? 100%, nada a comentar além disso. A minha conduta seria idêntica. Lucas, Com certeza. O Pentacan já mostra índice alterado, né, do BED-D lá. Aquilo ali já está amarelo. Para mim, não tem dúvida. É não operar. perfeito. Vamos lá, alguém quer fazer mais algum comentário? Ficou claro. Bom, vamos em frente, então, Vamos lá, pessoal. então. Vamos selecionar outro Caso colega. 33, vamos convidar a doutora Vitória para apresentar esse caso aí, por favor. Boa noite, pessoal. De Boa novo, né? noite. Então, um paciente, 25 anos, tem uma história de assimetria superior em ambos os olhos e no olho direito. Não entendi esse início aqui. Topografia com assimetria superior em ambos os olhos, Tá. mas... Ele vem encaminhado com essa simetria, entendi. Exatamente. Aí eu repeti a topografia e ela manteve a mesma simetria, quer dizer, dos exames anterior dele. Ok. Uma refração de -3,5 no olho direito, -3,75. Essa assimetria, igual já foi comentado, permanece, né? Uhum. Eu pediria, apesar da paquimetria boa, paciente jovem, eu pediria um Pentacan aqui, agora. Bom, esse paciente é de quando? Deixa eu ver aqui. 1912. Aqui, ó. 2012 ele não tinha Pentacan, né, gente? Então, esse paciente foi acompanhado, repara para vocês verem. 2012, é que eu não estou conseguindo ver, que tem um negócio em cima da data aqui. 2014, 2015, 2017, 2018, porque eu estava suspeitando que isso aqui pudesse evoluir para um cone. Então, eu acompanhei esse paciente de perto de 2012 até 2018 e essa simetria se manteve. Todos no mesmo topógrafo. Por isso que eu falei aqui, ó, que estava inalterado em ambos os olhos, porque ele vem sendo acompanhado há mais tempo. E aí, considerando o que nós temos nessa situação ou nessa época, o que você faria? Olha, o paciente já devia estar chegando próximo dos 30 anos também, né? Estava com 25, em 2012, 25, 31 anos. Manteve estabilidade. Eu acho que ele tem uma córnea com uma paquimetria boa. Na época tinha só o Orbiscan, né, além da topografia. Mas eu acho que já poderíamos pensar de operar sim esse caso. Tá. Mas pensaria no... Você vê. É só fazer um comentário. Eu lembro desse paciente, porque é o seguinte, ele queria muito operar. Eu sempre falava com ele, você tem uma córnea suspeita de ceratocone, então nós vamos ver se você vai ficar estável. E ele veio fazendo exames, e quando eu falei assim, ó, realmente, a sua córnea está estável. Então, isso aí mostra que é possível a gente avaliar a cirurgia. Só que ele não queria mais operar, porque eu falei tanto em ceratocone, que ele optou por não operar. Mas se ele quisesse operar, você operaria? Sim, pela estabilidade, pela idade, mas eu tentaria fazer aí já teria Agora nós já tínhamos o Pentacan, certo? Então tá bom. Então eu pediria um Pentacan, ok? É um caso que... Gente, pacientes como esses são operados todo dia, toda hora, em todo lugar. É por isso que, às vezes, a gente observa que tem alguns colegas que são mais, vamos dizer, são muito experientes, então eles são mais, assim, arrojados, entendeu? Os critérios dele de contraindicação são mais elásticos. Nós temos aqui que preocupar em informar vocês, principalmente em relação à segurança. Você fala assim, isso aqui vai desencadear um ceratocone verdadeiro, se isso aqui for um ceratocone frustro? Provavelmente não. Vai tirar aí 60 micras desse paciente, talvez até um pouco menos, uma córnea 500, não vai descompensar. Mas é uma córnea alterada, é uma córnea que inspira um estudo, inspira um acompanhamento. Tá bem? Então vamos lá. Reinaldo, Foi não? E mesmo assim, pode dar uma qualidade boa de visão? Tipo, corre risco às vezes a qualidade da visão não ficar tão boa nesses casos? Você fez uma pergunta muito boa. Córneas assimétricas
mesmo que não seja ceratocone, quando você faz uma cirurgia, não é raro você ter perda de linha de visão. Porque o laser vai tirar igualmente em cima e embaixo, porque antigamente não tinha topoguiada. Hoje, o laser vai tirar mais em cima do que embaixo. Então, a córnea vai ficar muito regular. Então, você evita a perda de linha. Mas quando você faz uma ablação esférica, como era feito naquela época, ou asférica, como foi feito mais recentemente, essa irregularidade vai permanecer e vai levar, com frequência, à perda de linha de visão. Ok? Perfeito, perfeito. Existem, inclusive, trabalhos mostrando isso, perda de linha de visão em córneas assimétricas que não são ceratocone. Se você digitar em alguma busca de artigo, você põe assim, assimetria topográfica e cirurgia a laser. Você vai ver que mostra que é significativa essa perda de linha de visão. Bom, quem que vai apresentar esse caso agora aqui, Arnaldo? Convidar a doutora Juliana para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Bom, então, primeira consulta, uma paciente sexo feminino, 42 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa, usa óculos para perto com as lentes de contato. E veio a consulta com as lentes de contato rígida gás permeável. A correção atual, menos 7,5, com menos 1,5 a 90. No olho esquerdo, menos 7,25, desculpa, com 1,25 a 90. E uso uma adição de mais 1,5. Em ambos os olhos com as lentes. Essa paciente veio operar porque ela começou a ter intolerância às lentes. Isso é normal, gente. À medida que a gente vai envelhecendo, a superfície ocular vai sendo menos lubrificada. E se o paciente não lubrifica, não cuida da superfície ocular ou abusa do uso de lente, acaba começando a ter uma ceratite, punctata, às vezes causada pela lente, e o paciente começa a ter dificuldade de usar, então ele começa a pensar em outra alternativa. Aí está a topografia. Vão operar ou não? Primeiro que ela veio à consulta com as lentes, né? Acho que assim, essa topografia já não é tão confiável. A gente teria que pedir para ela voltar, tendo ficado um período sem as lentes, para a gente bem observado. Repetir muito o bem exame. observado. Exatamente, muito bem observado. Então, a conduta, então, suspendeu o uso da lente. Olha como é que vocês já estão, assim, antecipando. Isso é muito legal, gente, porque mostra que vocês estão atentos às informações que vocês recebem. Então, vamos questionar, será que isso aqui não é o Warpage? Então, vamos repetir. E aí ela suspendeu como eram altas miopias, gente, eu acho que independente de qualquer coisa, vamos pedir um Pentacam, porque dá mais informações, né? Então, vamos lá. O que você acha desse Pentacam aí? Deixa eu ver aqui. Aparentemente tem uma esfericidade aumentada, né? Aqui, menos 0,47. Mas os índices ceratométricos estão relativamente bons. Eu gosto muito disso aqui, gente. Quando a área central tem a mesma cor da área intermediária. Isso aqui está medindo o PTI. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu já vejo que o PTI está normal. Quando aqui é muito claro em relação à média periferia, porque tem um PTI alterado. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que aqui estão bons, né? Agora, olha que interessante. A paquimetria ultrassônica, 548. Paquimetria do Pentacam, 508. 506. A diferença de 40 micra é algo inexplicável, né? Os outros índices normais, né? Uhum. Mas, e aí? Aí na elevação posterior você tem uma alteração, né? Que chama atenção. E aqui também, na curva de progressão paquimétrica, já tem uma discreta, uma queda, né? Aqui entre o 6 e 8 e o BED-D também aumentado. Eu tenho uma pergunta, se eu puder fazer agora. Claro, Lucas. É o seguinte,
A paquimetria ultrassônica mais espessa que foi informada foi feita no dia da consulta que ela estava com a lente de contato e não havia tirado, e o Pentacam foi feito com a orientação de ficar sem as lentes? Como é que foram essas datas? Espera aí, só um pouquinho. Boa observação. Provavelmente, Lucas, ela deve ter feito na mesma consulta. Ou seja, depois de tirar as lentes, foi feita a paquimetria. Isso pode causar realmente um edema epitelial e dar esse erro na medida da paquimetria. Bem Exatamente. observado, bem observado. E aí, um tempo depois, ela foi orientada, ficou sem a lente, foi fazer o Pentacam. O Perfeito. Pentacam deve ter feito uma medida melhor, mais fidedigna. Perfeito, perfeito. Embora a medida do Pentacam seja menos precisa que a ultrassônica, mas você teve um viés aí na medida da ultrassônica. Exatamente. Bem lembrado. Perfeito. Boa observação. Continua aí agora, então. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos por esquerdo? Então, vamos ver o olho esquerdo. Você tem aqui uma quebra de ortogonalidade, né? Que está sendo mostrada. Você já lembrou bem lá as felicidades, né? Uhum. Tem os outros? Isso. Os índices também são normais. As mesmas alterações. Até na elevação anterior aqui também, né? Isso. No olho. Ah, não, mas Tem esse é o umas olho coisas aí que direito. chamam atenção. Esse é o direito. Vamos para o esquerdo. Ah, tá. Tá bem parecido, né? Parecido. Tem o próximo. Os dois estão bem simétricos. Mas, E assim, nada é tão suspeito. ruim quanto um arte máximo entre 370 e 350. Porque ali é uma zona morta. 340 é cone. 380 é normal. 390, né? Quando está nessa faixa aqui entre 370 e 350, é cruel. Porque a gente fica com a tendência de considerar que seja um cone. Principalmente quando você tem aqui o PTI alterado. E lembrar que o arte máximo é a relação entre o PTI e a paquimetria. Certo? Se você dividir a paquimetria mais fina pelo arte máximo, a progressão máxima, você vai ter você dividir a paquimetria pela progressão máxima, você vai ter o arte máximo. Ok? Então é um índice muito importante, deve ser muito valorizado. Então a questão é essa, operar ou não operar? Eu não operaria. Acho que os índices estão alterados. Então tem aí uma perda de ortogonalidade, índices normais, uma paquimetria um pouco mais fina, né? Aqui um BL alterado. Tem muita coisa alterada, né? Agora eu te pergunto, olhando só a topografia, à exceção do Orpe, tem alguma coisa que chama atenção aí? Eu devia ter repetido essa topografia. Eu não sei se foi repetido também. Vamos ver para frente aí. Tem alguma coisa que chama atenção? Porque essa simetria possivelmente foi causada pela lente rígida que ela usava. Né? Sim. Pode ser um Orpid, né? Tanto que não apareceu no Pentacam. Mas aí só por esse exame, considerando, esquece esse Orpid, que está parecendo muito Orpid. Aqui você tem um aplanamento e na borda da lente você tem um encurvamento. Que a lente, às vezes, ela, dependendo se a lente está muito plana, ela pode funcionar como orceratologia. Ela está plana a córnea durante o tempo de uso. Você acabou de tirar a lente e a córnea está mais plana. Mas tem alguma coisa aí que chama atenção, não? A obliquidade? Não sei. Um eixo oblíquo, gente, principalmente quando o astigmatismo ele é significativo, não é algo normal. Ninguém tem um astigmatismo de 60, de 30. Isso não é uma condição natural. Pode ser até que não seja cone, mas você tem que valorizar. Tá certo?
Então, a gente, aqui o índice aqui não está oblíquo, mas no olho esquerdo ele está bem oblíquo, né? E esses índices aqui alterados não significa muita coisa. Muitas vezes o normal é até 0,9. É um pouco alterados. E está um pouco mais a irregularidade escleral. Mas temos esse Warped que pode comprometer para isso. Mas principalmente o fato do cilindro não ser a favor da regra. Por isso que chama a favor da regra, porque é o normal. Então... Ô, Reinaldo, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Eu sempre confundo. O que é esse SRI mesmo? Eu sempre esqueço na topografia. Cada topógrafo ele tem seus índices e seus algoritmos, né? Uns usam o Kleist, outros usam o Rabinovich, outros Moeda. Bom, esse aqui é o seguinte. Aqui nós temos o índice de regularidade escleral. Ok? Índice de assimetria escleral. Então, esses índices aqui, que são do Medmonte, eles são normais abaixo de 0,8, acima de 0,9, 1 já é alterado. Entendeu? Então, SRI 0,75, ele está meio borderline, por isso que está amarelo. Mas aqui ele já está acima de 1, então ele considera que existe uma irregularidade. Aqui a gente tem que olhar com uma certa cautela, porque essa topografia foi feita logo após tirar a lente. Se você causa um Warped, você vai alterar o limbo ali, você vai ter uma irregularidade escleral, que é o que ele mede. Tá certo? Então, vocês observam o seguinte, que não valorizamos aqui a espessura, porque a córnea tem uma espessura, pelo menos ultrassônica, questionável, mas satisfatória. Mas quando você vê aqui o leito residual, né? É um leito residual até preocupante, se você for ver, se você for usar a paquimetria do Pentacam, ou fazer um leito residual abaixo de 400 micra. E observe, se usar os critérios de Randleman, nós temos, então, uma assimetria inferior, uma perda de ortogonalidade, temos também um leito residual abaixo do desejável, uma córnea também um pouco mais fina, considerando aqui eu sempre considero a paquimetria mais fina. E lembrando que ele também tem aqui o equivalente esférico acima de 8. Então, é um caso muito alterado, quer dizer, apesar de não ter grandes variações no Pentacam, mas a gente deve valorizar as alterações que são importantes. Então, é um caso que não deve ser operado. Ok? Outro detalhe também, Diga. mesmo que a informação da refração na apresentação do início do caso pode ter sido um exame de refração feito no momento em que tirou a lente, mas a informação é que está aí, que teria o astigmatismo de 1,5 a 90. Então, isso é um astigmatismo refracional, contra a regra. Mas se for olhar o Pentacam, que foi feito depois, no Pentacam, o eixo mais curvo está a favor da regra. Né? Na topografia do Pentacam, o astigmatismo é a favor da regra, e o refracional não é. Tem esse detalhe aí. Aqui você vê que o astigmatismo aqui, ó, ele está a 116. Esse aqui está a 10. Olha que interessante. Chama atenção. Agora que teve um problema aqui, que é o seguinte, não sei por quê, eu não repeti essa topografia. Eu tinha que ter repetido essa topografia. Sempre repito. Mas pedi o Pentacam, ficou um tempo sem lente, acabou que eu não anotei aqui. Mas aqui você observa também, ó. O eixo aqui também do astigmatismo, aqui, ó, ele é oblíquo. Então, aqui que a gente vê também, olha essa perna aqui, essa asa inferior, ela também mostra alguma quebra de ortogonalidade. O eixo aqui também é oblíquo. Então, quer dizer, tem muitos sinais aqui, uma córnea que já com elevação posterior, que preocupa, porque já dá sinais de que tem uma elevação. Um PTI alterado, uma curva... Ou seja, são muitas alterações que nos indicam o risco de eu fazer a cirurgia. Né? Altas ametropias, gente, sempre é delicado.
complicado, a gente tem que ter muita segurança. A idade é importante, mas nós temos muitos índices alterados aqui que fez com que a gente, então, não fizesse a cirurgia, tá? Quando o Randeman a gente tem dúvida, a gente faz o Randeman, aí tira a dúvida, né? Vocês pensaram em fazer um anel aí para tentar aplanar essa córnea, diminuir um pouco a miopia ou não? Ó, veja bem, quando o paciente vem para a cirurgia e não pode operar, se esse paciente é um paciente extremamente motivado, você pode propor outras alternativas. Eu proporia aqui muito mais uma lente fásica do que um anel. Gente, lembrar que o anel HM, primeiro que não é HM, ele devia te chamar MM, né? Média miopia. Vai tirar 3, 4, às vezes 5 dioptrias. Então, você vai ter ainda um residual importante. Ele não vai corrigir astigmatismo. Então, se o paciente está querendo ficar independente de óculos ou de lentes de contato, ele tem que tomar muito cuidado em indicar o anel. O anel é ideal para que pacientes que querem reduzir o seu grau, diminuir sua dependência de óculos, paciente que tem um grau mais alto, se você tiver condições de fazer, depois de fazer uma ablação, um PRK, uma zona óptica pequena, é uma alternativa, mas a qualidade de visão com uma lente fásica vai ser muito melhor. Você tem que me convencer de colocar um anel HM, porque eu não acredito que a qualidade de visão seja tão boa quanto uma lente fásica. Ele pode até fazer por questão de custo, porque a lente fásica realmente é muito cara. Se ele não tem condição, quer reduzir o grau, é uma boa alternativa você colocar o anel HM. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Bom, gente, então... Reinaldo, Oi? nenhum comentário. Eu estou com um problema aqui no meu áudio. Vamos convidar a doutora Ana Maria para apresentar esse último caso aí. Ô, Arnaldo, eu já falei com você para você parar com esse negócio de iPhone, iPad, iPhone, tudo. Isso aí só dá problema. Passa para o Windows, que você vai parar de ter problema. Tá então, vamos certo, lá. vou seguir o seu conselho. Vamos lá, Ana. Ótimo. Vamos lá. Primeira avaliação veio para avaliação de cirurgia refrativa, feminina, 26 anos, médica. Suspendeu o uso de lente de contato devido a úlceras de córnea. Consulta atual no olho direito, -5 a -0,5, eixo de 5. Olho esquerdo, -4, -1, 170. Na refração estática do olho direito, -5,5 a -0,75. Eixo de 10, visão de 1. E no olho esquerdo, -4,5, -1,5, ao eixo de 170, visão de 1. Na bio normal em ambos os olhos. No olho direito, 45,62, 46,62. E no olho esquerdo, 45,87 e 47,62. MEC normal AO, PAC 523 e 519. Topografia normal alterada. Bem, no olho direito aqui a gente percebe que tem um aumento, né, do K2, 47 ali, já está meio limítrofe, né, de 47,2 a gente considera já alterado, acima desse valor. Tem uma simetria também. Contaminou o índice aqui, tá vendo? O índice superior e inferior. O índice já está, a gente considera ali 1,4, né, está bem no limite também. E tem uma simetria aqui, deixa eu só ver a escala. Uma simetria também. E no olho esquerdo já está o índice, o K já está acima do valor, considerado normal, 47,58 também. Eu já não operaria esse paciente por esses dados, né? É uma paciente... Uma coisa que é importante a gente lembrar por que o paciente quer operar. Primeiro é saber se pode, né? Agora, a paciente é o seguinte, ela teve úlcera de córnea. Então, quer dizer, lente de contato para ela passou a ser um fator limitante. É um fator, né, uma contraindicação, porque se ela já teve úlcera de córnea, é por algum motivo. Ou falta de cuidado, excesso de uso. O certo é que é meio temerário você indicar lente de contato para ela que já tem essa história. Então, ela veio procurar uma alternativa.
Você faria alguma coisa? Operaria, não operaria? Pedir algum exame? O que você faria? Eu pediria o Pentacam, com certeza, para a gente avaliar melhor. Mas, assim, já com a topografia, eu já vejo bastante alteração, entendeu? Já, na minha cabeça, já não operaria por esses dados, mas eu pediria, assim, o Pentacam. Então, você já justificou por quê, né? Tem um índice começando a ficar um pouquinho oblíquo e está uma ceratometria borderline, né? Uma pequena simetria superior aqui, nada assim, aqui uma córnea bem simétrica, pouco alterada. Você vê que aqui chega até 47. Bom, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, Pois se eu não. puder interromper. Claro. Em que olho aconteceu a úlcera de córnea? Foi no olho direito? Essa alteração superior aí da topografia não é a úlcera de córnea que causou isso daí? Que olho que foi que teve a úlcera? Boa pergunta, Lucas, só que eu não tenho essa informação aqui no dado, aqui no caso. Porque isso aqui tudo eu tiro de prontuário. Às vezes, para não dar, porque os prontuários são muito extensos, às vezes, por uma questão de economia de informação, às vezes a gente não põe todos os dados, eu deveria ter colocado, mas aqui eu não tenho essa informação. Ok. Ok? Então, vamos lá. Lembrar que sempre que eu peço um exame, gente, eu respondo essa pergunta. Qual que é o motivo? O paciente quer operar, tem dados borderlines, então eu tenho justificativa, uma alta miopia, uma córnea também, uma paquimetria, eu tenho que justificar. Porque, na verdade, se alguém me perguntar por que você está pedindo, eu tenho que ter dados claros, eu não estou pedindo porque eu tenho o aparelho ou estou pedindo por curiosidade. E a gente tem sempre que justificar. A medicina está cada vez mais cara e cada vez vai ficar para menos pessoas, se a gente continuar cada vez tornando ela mais onerosa. Então, foi feito então o Pentacam, tá aqui os dados mais importantes do Pentacam. E aí? A gente percebe que tem um aumento da elevação posterior, todos os índices praticamente aqui alterado, a arte máximo também. IT ali normal, mas já dá alterado para mim aí também. Elevação posterior, o BED-D, já... Aqui, por exemplo, 2,86 já é acima de 2,11, né? Que a gente já considera cone. Cone, né? E então, operar ou não? Não. Conduta, então? Manter, assim, eu não sei, essa questão da lente de contato tem que avaliar bem, né, como que ela usa essas lentes, se ela teve mau uso das lentes, se usar, conscientizar muito, mas acho que quando eu mesmo. Mas tem Entendi. que ter essa questão da conscientização em relação ao uso das lentes, né? Tem que conversar bastante com a paciente a respeito disso. E a questão de manter os óculos, por enquanto. Então, não operar, topografia borderline. A gente tem a conduta de não operar, repetir o Pentacam em 1 ano, voltar a usar lente gelatinosa, tórica ou rígida gaspermeável, ou receitar óculos. Então, quando a gente tem muitas opções assim, gente, a gente tem que discutir com o paciente. O paciente tem condições de entender. E tudo que você conversar com o paciente que for relevante, coloque no prontuário. Porque se você fizer um teste de lente de contato, você tem que colocar todas as observações, fazer os acompanhamentos. Gente, tem 3 perguntas mágicas que você deve fazer a um usuário de lente de contato. Anota aí. Eu falo quando eu entrego as lentes de contato, eu viro para eles e falo assim, ó, você vai se fazer 3 perguntas todos os dias. Como que está o aspecto dos meus olhos? Tem que estar normal. Como é que está a minha visão? Tem que estar muito boa. Testa um olho e testa o outro. E como é que está o conforto das lentes? Tem que estar muito bom. Se a lente está incomodando, se o olho está irritado ou se a visão não está boa, tem problema. Então, você deve deixar um canal de comunicação com esse paciente para que ele volte sempre que for necessário. Dessa forma, você vai minimizar muito os riscos de complicações. E quando tiver uma complicação, você vai tratar antes que ela se torne uma complicação grave. Ok? Então, a conduta, então, bom, foi pedido um Pentacam. Aqui, ó, você está vendo alguma coisa errada aí? A esfericidade ali está 0,48, também não é a esfericidade normal.
pequena simetria, quase insignificante, mas uma ceratometria mais alta, né? Sim. Aqui os índices, observe que estão todos normais. É um caso bem borderline, gente. Nós estamos falando lá, mas é tudo borderline. 47,09, 47,5, elevação. BED que está bem alterado, mas assim, tem muitos indicadores aqui borderline. Aquilo que eu falei com vocês, quando a área central tem uma cor muito próxima da intermediária, é porque vai ter um PTI normal. Aqui, ó, você vê que ela tem um destaque em relação à meia periferia. Então, a gente espera que ela seja alterada. É elevação posterior. Agora, olha o ART máximo, 362. Isso é muito preocupante. Então, um BED bem alterado, uma córnea mais fina, um ART máximo que leva em consideração o PTI e a paquimetria alterado. Observe aqui como é que o olho esquerdo já está começando a perder um pouquinho também da ortogonalidade. Os índices normais, aí uma elevação posterior bem alterada. Aqui o ART máximo até melhor, uma córnea também fina, um BED também alterado, né? Então, é uma situação complicada. Observa que a paciente voltou em 2022 repetindo o Pentacam, olha aqui. Aqui em 2019 e 2022. Você diria que houve melhora, piora ou está estável? Deixa eu avaliar aqui. O ART máximo mesmo teve uma piora, né? É importante. Do ART máximo, que a gente considera um valor bem importante para a decisão também. O BED-D, praticamente a mesma coisa. Esse ART máximo aí já não consideraria com uma estabilidade, não. A gente então observa que houve uma piora do BED, uma piora também da elevação posterior, né? A elevação posterior aqui também tá bem evidente aqui, apesar dos valores serem os Os valores mesmos. da elevação posterior estão mantidos. Estão mais ou menos mantidos, né? Mas assim, quando você começa a fazer muita conta, vai para o Handelman. Porque o Handelman, o paciente entende, gente. Isso aqui o paciente não entende. O Handelman é 1, 2, 3 ou 4. Se for 3, é médio risco. E se for 4, é alto risco. Qual que vai ser o Handelman dessa paciente? Então, a elevação superior ali no olho direito, a gente já considera aqui no 3? Uma simetria, eu digo? Pelo menos uma simetria, um boltar assimétrico tem, né? Sim, então já coloca 3, né? 1, né? Sim. Errado. A paquimetria, 519. Você tem 5 micras, quase 6 micras de 6 dioptrias. E aí? Que a gente tira 15 a cada dioptria. 90. Eu considero aqui, ó, só para efeito de PRK, que não foi feito. Já que o LASIK ele considera acima de 300, e o padrão é 250, o PRK eu considero acima de 450. Quando o PRK abaixo de 450, eu considero que seja 1. Quando o LASIK é abaixo de 300, eu considero 1. Ok? Tô pensando em tirar mais ou menos 90 micro, né? Dessa córnea. E a idade também, 26 anos. A idade já é um ponto aqui também. Então, quanto que seria o índice de Handelman aí? 3, né? E outra coisa também que eu levo em consideração é o seguinte, quando, por exemplo, a paquimetria, aqui fala acima de 510, mas tem paciente que está com 509. Pelo amor de Deus, eu vou jogar para o lado de cá. Está com 7,5. Aqui é acima de 8, eu jogo ele para o lado de cá. Sempre objetivando maior segurança. Tá certo? Então, gente, aqui é o seguinte, ó.
do ponto de vista do Handelman, observe que o que você pode configurar aqui realmente que é risco é o Boltzmann assimétrico e a idade. Porque vai ter tem uma paquimetria acima de 510, tem uma córnea, o grau é menor que 8, né? Vai ficar mais que 300 micra, ou mais de 450 micra. Mas Não, assim, aqui tá, não, 450 micra não, vai vir para cá, gente, ó. então é 3. Se você tem 519, você vai tirar 90, vai ficar quanto aí? 90, nossa, Vai 460. ficar 430, né? Que também é abaixo de 450. Então, esse aqui eu jogaria para o lado de cá. Mas assim, mesmo se nos critérios desse, por exemplo, 2, deu 3 aí no caso, com esses índices do Pentacam, eu não operaria, não. Por isso que eu coloquei aqui, ó, um caso interessante, que o Handelman, que leva em consideração a topografia, tá ok. Quer dizer, aqui tá dando 2, no máximo 3, moderado para LASIK, para PRK não foi estabelecido. Agora, o Pentacam está alterado. Então, de nenhum algoritmo é 100% seguro. O risco aqui é muito baixo, mas a gente tem que dividir esse risco com o paciente. Ele tem que explicar para ele que existe um risco. E se o paciente não quiser assumir risco, se para ele não for tão importante fazer a cirurgia, é melhor não operar. Então, esse paciente não foi operado. Gente, eram esses casos que eu queria trazer para vocês. Eu acho que já está na hora. Vamos parar por aqui, ó. Nesse Ok, caso Reinaldo. aqui, ó. Paramos. Marca aí, porque amanhã nós vamos continuar desse aí. Paramos aqui, isso. Paramos aqui. Exato. Então, vamos lá, aqui, ó. Paramos 36. aqui no caso 36. 36, o slide 406. Então, Perfeito. 36, vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui, só colocar aqui, ó. Caso 36, slide... Eu já tirei uma foto aqui, Reinaldo. 406, eu acho, né? Isso, 406, exato. Então tá bom. Então, gente, eram esses casos aí, e amanhã, então, a gente continua com esses casos. Se a doutora Silva puder apresentar amanhã o trabalho dela, ela apresenta e depois a gente discute os casos, operar ou não operar. Tá ok? Combinado. Depois de terminar essa sequência aqui, nós vamos partir para aqueles casos, topografia normal ou não. Muitos casos interessantes de topografia. Falou, gente, uma boa noite para vocês, então. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Obrigado, Um abraço Reinaldo. a todos. Boa Falou, noite. gente. Boa noite. Boa noite a todos.